Se você entrou em um consórcio esperando ser sorteado, você está jogando contra o tempo. E o tempo é a variável mais cara do seu patrimônio. Enquanto você espera, o imóvel valoriza, o carro sobe de preço, a inflação corrói o seu poder de compra e você continua parado na Assembleia. A maioria das pessoas culpa o modelo, mas quase nunca o problema é o consórcio. O problema é entrar sem estratégia, sem leitura de grupo, sem cálculo de lance, sem plano de contemplação. E o que deveria ser planejamento vira frustração. Consórcio não é sorte, é método. E você vai entender como estruturar a sua contemplação até 2027 usando inteligência, não expectativa. Primeiro ponto, o erro que atrasa a sua contemplação. Existe um padrão muito claro no mercado. A pessoa entra porque a parcela cabe no bolso, alguém disse que a média está baixa ou porque ouviu que consórcio é melhor que financiamento. Mas ninguém te explicou em que fase está o grupo, qual que é o histórico real das assembleias, qual é a média efetiva dos últimos meses, qual é a previsibilidade da sua contemplação. Consórcio não é investimento especulativo, é planejamento programado de aquisição. Mas quando você entra sem estratégia, você vira refém do tempo. Quem entra sem método depende único e exclusivamente da sorte. Mas quem entra com método constrói previsibilidade. Etapa número 1, a leitura estratégica do grupo. O grupo não é só o valor de carta e prazo. Grupo é comportamento coletivo. Existem 3 fases principais de um grupo. Primeira, o grupo novo. Parcelas menores, prazo longo, sem histórico consolidado. Nesse grupo, a tendência maior é de incerteza e lances mais agressivos. Pode funcionar? Pode, mas exige paciência estratégica. Fase número 2, grupo em andamento. Ele já possui um histórico, você consegue analisar o percentual médio real dos lances, a quantidade de contemplações mensais, a variação da média. Perfil competitivo. Aqui, nesse tipo de grupo, existe previsibilidade e normalmente é onde a gente encontra o melhor equilíbrio entre risco e eficiência. E por último, a gente tem o grupo terminal, parcelas mais altas e um grupo de prazo curto, menos pressão competitiva, porque a maioria dos cotistas já foram contemplados. Para quem tem caixa estruturado, pode ser uma excelente estratégia de aceleração. Não existe grupo bom ou ruim. Existe o grupo alinhado ao seu perfil financeiro e à sua estratégia, e ao seu prazo de objetivo. Quem não lê grupo entra no escuro. Eu próprio, tenho carta em diversos grupos diferentes para estratégias diferentes. Etapa 2. É o cálculo estratégico do lance que você vai dar. Aqui é o ponto técnico do projeto. Você precisa analisar 2 documentos, lista de contemplados e lista de reserva. O último contemplado define o corte real. O maior não contemplado mostra a linha de risco. Se o corte foi de 31,5%, e o maior não contemplado foi 30,8%, você já sabe a zona de disputa. Você não precisa dar um lance de 40%. Você precisa ser eficiente. Lance não é sobre sorte ou agressividade, é sobre eficiência e precisão. Dar um lance
maior do que você precisa reduz a sua liquidez financeira e aumenta o custo do seu projeto. Dar menos do que precisa aumenta o seu tempo de contemplação. Decisão sem dado é aposta. Decisão com dado é estratégia. Etapa 3. Escolher o tipo de lance. Não é o quanto você oferta, é onde você oferta. Lance livre. O maior percentual do lance leva. Competição direta. Esse lance ele é indicado para quem possui recurso, competitivo e necessidade de acelerar o projeto. Lance fixo. Ele existe um percentual pré-definido, onde todos os cotistas que quiserem participar desse sorteio ofertam e disputam entre si. Isso reduz drasticamente a base de concorrentes. Você deixa de disputar contra 300 pessoas e pode disputar contra 15 ou 20. Isso altera completamente a probabilidade de você ser contemplado. Escolher o pote certo é fundamental. Etapa 4. Composição inteligente de recursos. Você não precisa ter todo o lance. Por exemplo, o lance embutido, que você utiliza parte da própria carta como lance. Sim, reduz o valor líquido recebido, mas acelera a sua contemplação. E isso se chama alavancagem controlada. Composição, dinheiro próprio e lance embutido. FGTS para os imóveis. E aqui o que a gente fala para todos os nossos clientes que estratégia é montar competitividade sem se descapitalizar totalmente. Antecipar parcelas reduz o seu saldo devedor, melhora a estrutura da cota e pode aumentar a sua eficiência. Mas um ponto importante, o lance ele é abatido do saldo devedor, ele não desaparece, ele antecipa o seu patrimônio. O lance não é custo, é aceleração. Esperar ou estruturar? Imagina 2 cenários. Cenário 1, pessoa 1 entra sem estratégia, espera o sorteio, não acompanha a média, fica 3 ou 4 anos aguardando. Cenário 2, a pessoa escolhe um grupo alinhado, analisa o histórico, calcula o corte real, define o tipo de lance, monta uma composição estratégica e em 12 a 24 meses e tem previsibilidade. A diferença, pessoal, não é sorte, é método. 2027 vai chegar de qualquer forma. A pergunta é, você vai chegar lá esperando a assembleia ou com patrimônio estruturado? Consórcio não é para quem tem pressa, mas também não é para quem aceita ficar parado. Quando existe leitura, cálculo e composição inteligente, o consórcio deixa de ser esperança e vira patrimônio real. Trino capital, estratégia e inteligência patrimonial. Se esse conteúdo fez sentido para você e você está querendo entender um pouco mais sobre o seu orçamento familiar e como montar uma estratégia com previsibilidade para sua alavancagem patrimonial, entra no nosso site e chama um dos nossos especialistas que eles vão te atender com um diagnóstico patrimonial gratuito para entender melhor o seu perfil e o momento atual da sua vida financeira. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos seguir nesse canal, deixe um like e o seu comentário nos dando um feedback.